Limpando terminais de bateria. Uma ferramenta rotatível Dremel pode até mesmo ajudar com seu carro. Além do polir e lixar, ela pode ajudar a manter os terminais de bateria limpos. Para essa demonstração, vamos usar uma Dremel Ion lítio de 10.8 volts e uma escova de latão número 535 ou 536, dependendo da área que você precisa limpar. Uma ferramenta Dremel série 400 digital ou série 300 pode ser usada para esse projeto também. Com o motor desligado, remova os terminais e segure com uma pinça. Agora, comece a trabalhar em cima do material antigo até que o brilho original do metal retorne, trabalhando com aproximadamente 15.000 rotações por minuto. Aqui estão mais algumas coisas para saber sobre limpar um conector de bateria. Sempre remova a bateria do carro antes de limpar os conectores. Escovas de latão não devem ser usadas com mais de 15.000 rotações por minuto. Empurrar com força o acessório quebrará as cerdas. Deixe as dicas ajudarem seu trabalho. Removendo ferrugem de móveis. Manter móveis de ferro com sua melhor aparência é fácil com a ferramenta rotativa Dremel. Para esse projeto, vamos usar uma Dremel 10,8 volts íons de lítio, sem fio, e um disco abrasivo de óxido de alumínio número 500. Uma Dremel série 400 digital ou série 300 também pode ser usada neste projeto. Com o disco no lugar e a ferramenta numa velocidade entre média e alta, comece a eliminar a ferrugem com passes iguais. Cuidado para não gastar demais uma área de uma vez só. Também tome cuidado para não usar muita pressão. Usar mais pressão não irá remover mais ferrugem, só gastará o acessório mais rápido. O disco abrasivo de óxido de alumínio irá limpar e polir ao mesmo tempo. Continue trabalhando em todas as áreas enferrujadas, até que seu móvel esteja limpo. Depois de remover a ferrugem, é melhor pintar novamente com um inibidor de ferrugem ou tinta. Instalando spot de iluminação em placas de gesso. Cortar placas de teto pode ser feito facilmente com uma ferramenta rotativa Dremel. Para essa demonstração, estamos usando uma Dremel série 300. Você precisará de um guia de corte circular e uma broca de corte multiuso número 561. Uma Dremel série 400 digital ou uma Dremel 10,8 volts íons de lítio também podem ser usadas. Primeiro determine o centro do buraco que você deseja fazer. E acople o guia de corte circular. Coloque a guia no diâmetro desejado da abertura e da profundidade da placa. Recomendamos 0,7 cm além da profundidade da placa. Com a ferramenta ligada no ângulo de 45 graus, insira a broca de corte e o guia ao mesmo tempo, colocando a ferramenta em pé para que se apoie no guia pelo restante do corte. No movimento horário, com pressão leve, trabalhe com a ferramenta ao redor do ponto central até o final. Quando completo, recoloque a placa no teto e agora você está pronto para adicionar sua luz. Aqui estão mais algumas dicas sobre cortar placa de teto. Seu guia de corte circular pode fazer círculos pequenos de 2 cm ou de até 30 cm. Se estiver cortando superfícies mais duras, você pode primeiro fazer um ponto de centro. Se precisar cortar uma linha reta, você pode usar o guia reto que é parte do seu guia de corte circular. Instalando tomada em parede de drywall. Uma ferramenta rotativa Dremel pode cortar até mesmo azulejo de baixa dureza em drywall, o que a faz perfeita para um projeto de reforma que requer novas tomadas. Para essa demonstração, vamos usar uma série 300, o guia de corte para azulejo e uma broca cortadora para azulejo número 562 e uma broca multiuso 561. Uma Dremel série 400 digital ou a Dremel 10,8 volts íons de lítio também pode ser usadas para esse projeto. Depois que seu guia de corte e broca estejam acoplados, coloque sua ferramenta na velocidade máxima. Nós recomendamos inserir a broca primeiro em um ângulo de 45 graus e depois traga a ferramenta completamente na horizontal antes de continuar com o corte. Sempre tenha certeza de cortar devagar, dando tempo para a broca cortar através do material. Forçar a ferramenta pode fazer a broca quebrar. Uma vez que o azulejo esteja cortado, troque a broca pela broca multiuso 561 e depois corte qualquer material remanescente. Pisos cerâmicos de baixa dureza. Para projetos de reforma, muitas vezes o piso precisa ser cortado para caber em um local. Para demonstrar fazendo cortes menores em piso, vamos usar uma Dremel série 300, a multiestação e um disco de corte Speed Click 545 e um mandril Speed Click número 402. Uma série 400 digital ou a Dremel 10,8 volts íons de lítio também podem ser usadas para esse projeto.
Prenda seu piso na multiestação e marque seu corte desejado e regule sua ferramenta na velocidade de 20.000 RPM. Usando duas mãos para segurar e guiar a ferramenta, comece a trabalhar no piso seguindo a sua linha de corte. Tenha em mente que para pisos mais grossos, mais passes serão necessários. Continue a cortar enquanto necessário. Cortando prateleiras de metal. Você não corta somente metal com sua ferramenta Dremel, mas também metal revestido com vinil. Para demonstrar, vamos cortar uma prateleira organizadora de closet usando uma Dremel Série 300 e o acoplamento para ângulo reto. Para segurar nossa prateleira, estamos usando duas multiestações de maneiras diferentes, uma no modo multiestação e outra somente como uma braçadeira. Para cortar, usaremos um disco Speed Click 456 e uma haste Speed Click 402. Uma ponta montada de óxido de alumínio 8193 pode ser usada para eliminar rebarbas que sobrem. Uma Dremel Série 400 ou uma Dremel 10,8 volts e íons de lítio também podem ser usadas para este projeto. Depois que sua prateleira estiver acoplada à superfície de trabalho, conecte o seu acoplamento para o ângulo reto. Isso te ajuda a fazer cortes limpos. Então, acople sua haste e o disco de corte à ferramenta. Depois de marcar a área que você quer cortar, ligue sua ferramenta e ajuste para 35.000 RPM e comece. Usando-se de pressão leve, não vai só tornar o corte mais fácil, mas ajudará o disco a durar mais. Repita em todas as outras áreas que precisam de corte. Se sobrarem rebarbas, troque sua haste Speed Click para acoplar a ponta montada de óxido de alumínio e remova as rebarbas. Sua prateleira está pronta para ser colocada no lugar. Aqui vão outras dicas de como cortar prateleiras de metal. Usar discos de corte requer uma prática. Experimente em estantes velhas ou não utilizáveis. Se você não tem o kit de corte, você ainda pode fazer esse corte com uma haste 402 e um disco de corte de fibra de vidro reforçado. E se você precisa de um corte mais fino, tente um disco de corte 409. Cortando drywall. Seja para mexer com canos ou tomadas, você pode usar sua ferramenta rotativa Dremel para fazer cortes em drywall. Para essa demonstração, usaremos uma Dremel Série 300, um guia para corte 565 e uma broca para drywall 560. Uma Dremel Série 400 digital ou a Dremel 10,8 volts íons de lítio também podem ser usadas para esse projeto. Comece inserindo a broca e apertando. Depois, acople o guia de corte e ajuste para a profundidade do drywall. Ajuste sua ferramenta na velocidade máxima e insira a broca no drywall, perto do centro do corte que você quer fazer. Depois, mova a ferramenta para a borda da área de corte. A broca tem um guia que irá ajudar a determinar a borda da caixa. Com um movimento anti-horário, continue seu corte. Tire fora a peça que sobrou e limpe as bordas. Aqui vão mais umas ideias sobre cortar drywall. Mantenha a superfície de seu guia de corte rente a drywall. Isso irá manter a vida de sua broca. Se a caixa na qual você vai trabalhar está ativa, tenha certeza de desligar a força. A broca de drywall só funciona para drywalls, mas a broca multiuso também pode ser usada em drywall. Para ver a diferença, a broca de drywall tem um guia no final. A broca multiuso tem ranhuras, que vão até o final. Cortando em locais apertados. Cortar materiais de construção em lugares apertados pode ser difícil, mas não com a ferramenta rotativa Dremel. Para realizar isso, usaremos uma Dremel Série 300, o acoplamento para ângulo reto, um disco de corte Speed Click 456 e uma haste Speed Click número 402. Você também pode usar as ferramentas Dremel Série 400 digital ou a Dremel 10,8 volts íons de lítio. Depois de marcar a área que você deseja cortar, coloque o acoplamento para ângulo reto e disco de corte. Com controle e mantendo o disco no ângulo reto com o cano, aplique uma leve pressão até você sentir o disco cortando através do cano. Uma vez cortado, mova o disco de corte, de preferência no sentido horário, mantendo somente a borda do disco de corte trabalhando no cano. Continue até o corte estar completo. Outra dica para cortar em locais apertados. Para cortar um cano de PVC, você pode trocar o acessório Speed Click por um disco de corte plástico 476. Cortando chapas de fibra de madeira perfurada. Cortar chapas de fibra de madeira perfurada é fácil com sua ferramenta rotativa Dremel. Para realizar essa tarefa, usaremos uma Dremel Série 300, uma mini serra e uma lâmina número 546. Uma ferramenta Dremel da série 400 digital ou a Dremel 10,8 volts íons de lítio também podem ser usadas neste projeto. Primeiro marque a área que você deseja cortar. Depois, acople a mini serra e lâmina. Qualquer corte com serra está sujeito a emperrar, então segure a tábua primeiro. Mova a ferramenta na direção da corrente na lateral do acoplamento quando cortar.
Manter um ritmo moderado é importante. Se você mover a lâmina muito rapidamente, pode não cortar através da tábua. Aqui vai outra dica sobre cortar essas chapas. Nós recomendamos usar a lâmina somente em madeira. A lâmina número 546 não foi feita para trabalhar com metal.